Olá, Atena, bom dia para você, para o Garrafa, todo mundo aí no Brasil. Os Estados Unidos consideram o assunto superado, depois que aquela situação terrível que a gente acompanhou de perto, né, 2 mísseis que caíram do lado polonês da fronteira com a Ucrânia, quase ter levado a uma reação por parte da OTAN contra a Rússia. O presidente polonês da Atena declarou que os mísseis que caíram lá não partiram do território russo e sim teriam partido do território ucraniano. Só que aí começou aquela discussão que vocês tiveram ontem aqui no ar, porque imediatamente o presidente da Ucrânia veio a público se manifestar, né, o Volodymyr Zelensky, dizendo que os mísseis foram disparados pelos russos, o que depois não se comprovou. E aí os americanos cobraram os ucranianos, mas o chefe da diplomacia ucraniano, Dmytro Kuleba, conversou por telefone com o secretário americano Antony Blinken, mais uma vez dizendo que a Rússia é totalmente responsável pela queda dos mísseis, dizendo que a Rússia, com o seu regime de terror, acabou fazendo com que os ucranianos respondessem. A consequência foi a morte dos 2 fazendeiros, ali, dos 2 agricultores no território polonês. De qualquer forma, Datena, não há perspectiva de que a OTAN reaja a esta situação, que poderia escalar para uma consequência muito, muito mais grave, Datena. Ninguém aventou a possibilidade do Zelensky atirar de propósito um míssil lá porque foi o primeiro cara a acusar a Rússia. Ninguém falou disso, Barão? Então, essa foi a cobrança do governo americano, né? O governo americano falou, o Zelensky disse que os mísseis partiram do território russo, né? E aí aquela história, aquele discurso que o representante do governo ucraniano usou, né? O secretário de Estado americano Antony Blinken conversou com o chefe da diplomacia ucraniana, o Dmytro Kuleba, que usou dessa situação, dizendo que quem lançou o primeiro míssil foram os russos. E aí, em contrapartida, os ucranianos lançaram esses mísseis aí que acabaram chegando no território polonês. Mas, sem dúvida, Datena, é evidente que o Zelensky deu uma declaração completamente incendiária e absolutamente poderia levar a uma consequência muito, muito mais grave. E agora coloca uma interrogação em tudo que ele fala, né? Que agora não vai ser levado tão ao pé da letra depois desse episódio muito complicado que poderia ter escalado, Datena. Olha, esse cara tá dando uma de super-herói porque a OTAN está fornecendo armas para que ele faça frente à Rússia. Porque senão a Rússia já tinha tomado conta do território dele. O pessoal da OTAN já está se enchendo do Zelensky. Muita gente está morrendo por causa disso. Ele quase meteu o mundo numa terceira guerra mundial. Que história é essa? Vou me defender e ataquei a Polônia. Errado. Que história é essa? Já que soltaram um míssil ali, eu vou soltar na Polônia e dizer que é a Rússia. Isso é lamentável. Ele foi o primeiro a sair com esse discurso de que a OTAN devia ser arrastada para a guerra. Ainda bem que não foi. Né? Na verdade, para dizer ao pé da letra, esse Zelensky já encheu bem o saco. Eu não estou aqui para defender o invasor do Putin, que também não é flor que se cheire, mas o mundo não aguenta mais a extensão dessa guerra, porque daqui a pouco vai acontecer um incidente grave e aí nós podemos ser arrastados para uma terceira guerra mundial e talvez até um conflito nuclear. Já passou do tempo, mas muito tempo, de acabar com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Se o Putin o Putin também não vai admitir entregar os territórios que o Zelensky quer. Isso parece que até a inteligência americana e militares americanos admitiram que seria uma humilhação para o Putin sair da Ucrânia totalmente. Alguma coisa ele vai ficar. Mesmo porque se fizer plebiscito em cidades de maioria russa ou locais de maioria russa, eu não sei qual é que vai ser a resposta, viu, Barão? Só para encerrar, porque você tem que fazer programa. Exatamente, Datena. Esses locais, antes mesmo do início da guerra, como você falou, né, já tinha ali uma boa parte da população que queria a anexação com o território russo, né, ficava próximo ali da fronteira. Muitos dizem que esse foi o motivo da guerra, né, a tentativa do Putin anexar esses territórios. E na prática é um novo desenho que pode acontecer mesmo. Por enquanto, Zelensky se recusa a admitir isso.
Agora, seria uma solução para colocar fim a essa guerra sangrenta que vem provocando enormes problemas naquela região e em todo o mundo, né, principalmente na questão econômica. Então, é sim uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história que quase, como você falou, poderia ser a Terceira Guerra Mundial. Obrigado ao nosso Eduardo Barão, uma figura maravilhosa e um profissional incrível. Bom dia, um beijo da dona Fátima. Muito obrigado, Datena, de coração, bom trabalho para você. E daqui a pouquinho a gente volta, qualquer informação se tiver aqui dos Estados Unidos. Bom trabalho, Datena, abração. Abração.